Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Me recordo que certa feita, um irmão me disse: pastor, eu acho que eu estou voltando a ser criança, porque ultimamente eu tenho voltado atrás tanto nas minhas ideias. Ultimamente eu tenho mudado tanto de opinião. Meus amados, a mudança faz parte essencial da vida cristã. É claro, quando esta mudança é movida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Todos nós precisamos de mudanças. Todos nós precisamos saber recomeçar. Algumas pessoas resistem a este recomeço. Algumas acham que não há mais jeito, que trilharam determinados caminhos e que agora não tem mais volta. Isso é mentira, porque há volta. Outras pessoas são tão convencidas, tão cheias, que acham que não precisam de mudanças nenhuma, não precisam de recomeço. Ainda outras pessoas brincam com Deus, sabem que precisam de mudanças, precisam recomeçar, mas estão sempre deixando para amanhã, para depois. Este texto bíblico nos mostra o exemplo de alguém que soube recomeçar, que teve a oportunidade de recomeçar e que de fato recomeçou. Nesta parábola, o Senhor Jesus está se referindo a um pai que tinha 2 filhos. O pai indica o Senhor Deus. O filho mais velho, aquele que não chegou a sair de casa, que permaneceu e que no retorno do filho mais novo endureceu o seu coração, não entendeu a recepção do mesmo e disse que sempre obedecera ao seu pai sem jamais transgredir uma ordem e que o seu pai nem sequer lhe dera um cabrito para festejar com seus amigos. Este filho representava os fariseus com uma religiosidade exterior, com a falta de um quebrantamento de coração e de uma fé autêntica. O filho mais novo que saíra de casa representa o pecador que se afasta de Deus, mas que se arrepende, que volta para o Senhor, que sabe recomeçar. Os irmãos podem dizer nesta noite: pastor, por ocasião da minha conversão, eu recomecei. Sim, se você recomeçou por ocasião da sua conversão, glória a Deus por isso. É uma necessidade na vida de todas as pessoas. Mas mesmo aqueles que recomeçaram por ocasião da conversão, precisam recomeçar em vários momentos da vida. Não significa uma nova conversão, mas significa uma consagração a Deus, um ato de arrependimento, uma confissão, uma volta para o Senhor. Só existe uma pessoa que não precisa recomeçar. Quem é? Só o Senhor Deus não precisa recomeçar, porque Ele é perfeito, Ele é pleno. Mas nós precisamos recomeçar, porque não somos plenos, nós pecamos contra o Senhor. E nesta noite, a partir da palavra de Deus, nós queremos convidar a todos a pensarem sobre a necessidade de recomeçar, sobre a possibilidade
de recomeçar. Agora, o que é necessário para recomeçar na vida cristã? Meus irmãos, nós encontramos aqui alguns passos, e o primeiro que nós queremos destacar é este: todos nós precisamos de uma leitura honesta da própria vida. E certamente todos que fazem uma leitura honesta da vida chegarão à conclusão: o quanto eu preciso recomeçar diante de Deus. Este filho pródigo, chegou um momento em que ele avaliou a sua vida, a distância que se encontrava da casa paterna, o sofrimento que vivia, os caminhos errados que trilhara. Percebeu que havia uma oportunidade de voltar, mas isso foi após fazer uma leitura honesta da sua própria vida. Toda esta história começou com a queda daquele filho, que não se deu de uma maneira instantânea. A queda acontece em um processo, não de forma brusca. Quem está mais suscetível, falando fisicamente, a tropeçar, cair e se machucar? É uma pessoa jovem em pleno vigor? Ou é uma pessoa mais idosa que não tem tanta força física, tanta destreza? Meus amados, naturalmente a pessoa idosa precisa tomar mais cuidados. Por quê? Porque os anos vividos, essa pessoa já perdeu muito da destreza, muito do vigor. E isso não acontece de um momento para o outro. Isso é um processo na vida. E nós podemos dizer que na vida espiritual, muitas pessoas vão perdendo o vigor espiritual, vão perdendo as forças espirituais, e isso é um processo. Na vida daquele filho, o que aconteceu foi que ele começou a revelar uma falta de contentamento no seu relacionamento com o pai, na sua vivência na casa paterna. Parece que ele começou com uma insatisfação ali na casa paterna. É quando as pessoas perdem a motivação da fé. É quando as pessoas não vislumbram mais o privilégio de servir ao Cristo vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e vai perdendo o prazer de servir a Deus. E a situação chegou a tal ponto que ele pediu ao seu pai a parte da herança de uma maneira antecipada. Ele queria ir embora. Ele queria ir embora, mesmo desfrutando de privilégios, de benefícios, mas ele queria os benefícios, mas não queria o seu pai. Quantas pessoas estão se afogando nas bênçãos de Deus, mas não estão contentes diante do Senhor? Querem viver a vida desfrutando das bênçãos, mas não querem o Senhor. Aquele filho sai de casa com os bens, arruma amizades, gasta os bens de uma maneira dissoluta, mas após gastar os bens, estando em uma terra longínqua, estando longe da casa paterna, os amigos desaparecem. Não possui mais recursos materiais. E foi exatamente aí que ele fez uma avaliação honesta da sua vida.
Foi exatamente aí que ele percebeu a mancada que deu ao se distanciar da casa do pai, ao se distanciar da família. Ele fez uma avaliação honesta, percebendo a miséria que vivia e a necessidade de voltar para a casa do pai. Ele não precisava ser tratado como um filho, mas se fosse tratado como um dos trabalhadores, já estaria bom demais. Todos nós, fazendo uma avaliação honesta das nossas vidas, vamos perceber quantas vezes nós deixamos esfriar em nossos corações a gratidão a Deus, o fervor espiritual, a santificação, o amor a Deus. Como tem sido a sua vida, as suas ambições, o estado de seu coração? Onde você tem colocado os seus olhos? Os seus pés têm te conduzido a que direção? Muitas vezes estas bênçãos que Deus nos dá, nós as usamos como instrumentos para nos afastarmos do Senhor, como aquele moço tomou a herança e se afastou do pai e da casa paterna. Mas, meus amados, em uma leitura honesta da nossa vida, nós vamos dizer: eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar à presença do Senhor, porque o meu lugar é diante de Deus, é na casa paterna, é na comunhão com o Senhor. Mas nós precisamos considerar aqui um outro aspecto, além de uma leitura honesta da vida. Nós precisamos também perceber que há diante de nós uma única porta, mas que existe diante de nós uma porta. Aquele filho percebeu que a porta ainda estava aberta, que o retorno era possível. Por isso ele tomou uma decisão. Ele não ficou apenas no campo das imaginações. Ele não ficou apenas no campo das palavras. Ele disse: eu vou me levantar. Eu vou retornar para a casa de meu pai. E eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele se levantou, a porta estava aberta, e ele voltou para a casa do pai. Meus amados, glória a Deus, porque a porta está aberta. Jesus é a porta de volta à presença do Pai. O Evangelho do Senhor Jesus não ajudará ninguém, nenhum de nós, enquanto nós tivermos um centavo de esperança nas coisas da terra, para que resolvam os problemas da nossa vida. Porque muitas vezes nós nos iludimos achando um melhor salário, melhores recursos materiais, me livrando deste problema de saúde, daquele problema de casa, e vamos nos iludindo. Meus queridos, meus amados, é preciso recomeçar diante de Deus. E nós recomeçamos diante do Senhor, percebendo que existe uma única porta, mas existe uma porta de volta. Mas nós precisamos, a exemplo daquele filho, tomarmos a decisão, levantarmos e dizermos: eu voltarei para o Senhor. Eu estou voltando para o Senhor. Eu volto para o Senhor. Mas, meus amados, por fim, eu quero considerar com os amados que é possível recomeçar. É possível recomeçar quando fazemos uma leitura honesta da vida, quando percebemos que há uma porta aberta. É possível voltar
porque existe um Pai de braços abertos que nos acolhe. Aquele filho volta. Como estaria o seu coração? Em dúvidas? Perguntando como será a acolhida que terei? Será que o meu pai me receberá? Mas eu errei, eu pequei, eu pedi antecipadamente a minha herança, eu saí de casa, eu me distanciei, eu acabei com os recursos que meu pai me deu, eu vivo a miséria entre estes porcos, porque para o judeu tratar de porcos era a pior das humilhações. Mas ele deixou a terra longínqua, ele deixou a humilhação de tratar dos porcos, ele deixou a fome, e ele voltou para a casa do pai. E o pai, percebendo que ele se aproximava, saiu ao seu encontro, o abraçou, colocou sandálias em seus pés, colocou vestes festivas, colocou anel no seu dedo, mandou o novilho cevado e fez uma festa. Este é o Deus cujos braços se abrem e acolhem fervorosamente aqueles que decidem recomeçar e que voltam para Ele. Meus amados, a palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, e há mesmo júbilo no céu. A dor que Jesus sofreu na cruz foi muito mais do que uma dor física, foi a dor da separação do Pai, foi a dor dos nossos pecados sobre os seus ombros, foi a dor da injustiça que ele jamais praticara, mas ele assumiu a minha injustiça e a sua injustiça. Mas o mesmo profeta Isaías, que descreve a dor que Jesus passou, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E a satisfação de Jesus é olhar aqueles que são acolhidos pelo Pai, que voltam à presença do Pai, e dizer: valeu a pena, tudo valeu a pena. Que fazes distante do Senhor? Que fazes com o coração frio diante do Senhor? Meus amados, é preciso voltar, é preciso recomeçar. É possível recomeçar diante de Deus. É possível quando nós fazemos uma leitura honesta da vida. Vamos perceber a distância, a necessidade, a nossa pobreza, a nossa miséria. É possível porque há uma porta que nos leva à presença do Senhor Jesus. Essa porta está aberta. E Deus é o Pai que acolhe e que festeja, verdadeiramente festeja o retorno daqueles que correm para Ele. Volte para o Senhor. Volte enquanto o Senhor chama. Volte enquanto a porta está aberta. Volte, porque o seu lugar é na presença do Senhor, é na casa paterna, é desfrutando comunhão com o Senhor. Volte para Deus. Que a graça de Jesus inunde os nossos corações e que saibamos, pela graça dele, o caminho de volta. Amém.